Fala aí, galerinha, tudo bem? Sou o Márcio, hoje estamos de volta então com o vídeo sobre os animais fantásticos e onde habitam, e eu vou falar também de alguns aspectos históricos e algumas regiões do mundo que no passado acreditavam em crenças desses animais fantásticos. O primeiro animal que nós vamos tratar, e o mais famoso dele, né, porque tem referência talvez até da pré-história, dos dragões. Os dragões, eles são animais mitológicos que provavelmente foram desenvolvidos, foi desenvolvida essa mitologia a partir da observação de fósseis de dinossauros. Então, talvez a partir desses bichos estranhos que eles não sabiam muito bem o que era, surgiu no imaginário deles essa explicação para a existência de dragões. Segundo o livro do Scamander, há 10 espécies de dragões, né? Vários tipos deles são relatados lá, de acordo com a região do mundo, então os escocês, os chineses e tal, e alguns deles, inclusive, o Harry Potter enfrentou. A esfinge é um animal mitológico extremamente interessante, né? Inteligente, ela possui partes de outros animais também, geralmente ela gosta muito de charadas, ela gosta de fazer perguntas, gosta de colocar em questionamentos sobre algum tema, e geralmente ela é utilizada para proteger algum objeto valioso, né? Um conjunto arquitetônico importante, como lá no caso do Egito. Então, de alguma maneira, ela é como se fosse um cão de guarda, né? Um animal de guarda de algo extremamente valioso. Há dois tipos de esfinges, né? As esfinges egípcias e a esfinge grega. A esfinge egípcia, a mais famosa, é a de Seychelles, que ela é uma referência, um corpo de leão, né, deitado assim, imponente, e a cabeça é provavelmente do faraó Khafre, né, da quarta dinastia, ou do seu irmão Jefré. Na mitologia grega havia uma única esfinge, né? E ela é citada pelo Hesíodo, ou a outra referência é na obra teatral O Édipo Rei, né, do Sófocles. E é lá no Édipo Rei que tem aquele enigma da esfinge, que é muito famoso. O enigma da esfinge, então, decifra-me ou te devoro, é o seguinte: que animal pela manhã possui 4 patas, ao meio-dia possui 2 patas e no final da tarde teria 3 patas. Coisa estranha. O Édipo pensa, passa um tempinho pensando e não tem dúvidas, responde o homem. O homem possui 4 patas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 no final da tarde. Né? Mas isso como se fosse uma metáfora dos períodos de sua vida. Ele possui 4 patas quando é gatinha, quando é criança. Ele possui 2 patas quando é adulto. E ele é como se possuísse 3 patas ao usar uma bengala, quando é velhinho, né? Se apoiando aí nesse pedaço de madeira. O próximo animal é o hipogrifo, uma mistura de cavalo com asas, né? Um animal belíssimo, que pode levar qualquer pessoa aí pelo mundo, né? Economizando passagens aéreas. O hipogrifo seria nativo da Europa, mas de acordo com o Scamander já estava disseminado pelo mundo, né? Com vários criadores aí em todos os continentes. O hipogrifo, ele é um animal um pouco mais educado, né? Então, para se aproximar de hipogrifo, você tem que fazer uma saudação, tratá-lo com respeito. Os alunos são ensinados pelo Hagrid lá em Hogwarts. E o Draco Malfoy não segue essa recomendação, né? Leva uma bela de uma bicada no seu braço, quase perde o braço aí por conta do hipogrifo, leva isso bastante a sério, cria problemas lá na escola. Você tem que ser educado com o hipogrifo para que possa ter o direito de montá-lo. O hipogrifo, ele geralmente vai em topos de montanhas, põe um ovo só no seu ninho, né? Depois só de uma semana é que o animal vai poder voar. Depois que nasceu, né? Depois de uma semana ele vai poder voar com a sua mãe. Os unicórnios, eles são animais mágicos que representam a pureza, geralmente são como se fossem cavalos brancos, né? Com um chifre, que representam a pureza e também a força. São animais que evitam o contato humano, não é muito fácil de encontrá-los, e geralmente são as mulheres que têm uma facilidade maior, né? Eles permitem um pouco mais as mulheres se aproximarem, né, dos unicórnios.
há referências medievais dos unicórnios, há tapeçarias sobre os unicórnios, ele é presente também na arte renascentista e também está no imaginário popular. Os lobisomens, eles estão presentes em várias culturas, né, aqui da humanidade, em especial na Europa. É esse homem que em um dia da semana, em um dia do mês, melhor, ele se transforma em lobo, geralmente em período da lua cheia. E quando ele se transforma em lobo, ele perde totalmente sua consciência, busca devorar, então, animais, e inclusive pode atacar os seres humanos, já que ele perde a consciência, ele pode atacar qualquer animal que ele queira devorar. Lá no caso dos filmes do Harry Potter, o Lupin, né, o professor Lupin, e também amigo, né, do grupo do Harry, né, e de vários outros bruxos, naquele grupo, ele resiste bastante quando ele se transforma em lobisomem a não atacar essas pessoas, né, seus amigos, e isso prova que foi um esforço muito grande, já que quando ele se transforma em lobisomem, eles perdem a consciência, podem atacar qualquer pessoa, então isso é um risco muito grande. Segundo o Newt Scamander, há um relato muito comovente, né, de um bruxo que está tentando lutar contra a licantropia, né, que se chama Focinho Peludo, Coração Humano. Né? Então, e até a editora se chama Bruxaria, que você falando rápido vira Editora Bruxaria. Né? E isso representa, então, o confronto que existe entre a natureza animal e humana dentro do lobisomem. Os centauros, eles são animais mitológicos extremamente inteligentes, eles têm uma inteligência comparável à dos bruxos e à dos trouxas, né, nós humanos. Eles têm uma parte animal, que é como se fosse um cavalo, e uma parte humana, geralmente a superior. Na mitologia grega, a palavra centauro é uma referência à palavra grega, a formação, a um matador de touros. Então, o centauro, ele é extremamente forte, ele pode inclusive matar touros, por sua força. Então, essa é a referência. Além disso, ele possui um lado animal, representativo da força bruta, e um lado inteligente, né, esse lado humano, sua parte humana, que representa, então, o lado racional. Os centauros viveriam nas montanhas da Tessália, uma região lá da Grécia, e seriam divididos em duas famílias. A primeira família são os filhos de Ixion e Nefeli. Eles são mais irracionais, eles consomem carne crua, são extremamente perigosos, né? E inclusive os gregos teriam problemas com esse tipo de centauros, vão inclusive entrar em guerra contra eles. Já a outra família são os filhos, né, os centauros, filhos de Filira e Cronos. O mais famoso desses centauros seria o Quiron, que era amigo também do Hércules, e em grego ele é chamado de Heracles. Né? Então, o Quiron é um dos mais famosos centauros, extremamente inteligente, tá? E nas guerras eles vão conseguir vencer os centauros mais agressivos, né, dessa primeira família que eu falei. Existem cenas de luta entre os Laptas, que é um povo da região, e os centauros inscritos, né, esculpidos no Partenon, lá na Grécia Antiga, lá em Atenas, no Partenon, então, que é uma homenagem também à deusa Atena. Os trasgos, eles são animais que têm uma força incrível, uma força bruta gigantesca, eles têm uma aparência humanoide, né, mas são mais irracionais. No norte de Portugal há referências a trasgos, eles fazem uma série de artimanhas e tal, e os trasgos portugueses seriam menores, seriam pequenininhos e também usariam gorro vermelho. Não tem algum animal aqui na nossa mitologia que usa o gorro vermelho, que faz artimanhas, destrói coisas, etc. Pois é, né? Então o nosso Saci Pererê ele seria como se fosse uma continuação dos mitos portugueses, né, sobre os trasgos, sobre essas entidades que fariam destruições domésticas, né, ou na fazenda, etc. A mantícora é um animal extremamente perigoso, ela foi citada lá pelo Dumbledore no começo do livro, né? Ela possui garras presas, né, cauda de escorpião, é um animal, tem partes de leão também, é um animal extremamente perigoso e ele pode inclusive conversar com a sua presa
distraindo-a. Pode cantar para sua presa, para que ela fique hipnotizada, né? Ele pode até instilar o medo, e isso dependendo, é lógico, do tipo de mantícora. Ela é carnívora, então ela possui 5 cruzes na sua classificação. As mantícoras geralmente são apresentadas como monstros que devoram pessoas. Elas possuem descrições gregas, né, como o médico grego Ctésias de Quinido, e as mantícoras também foram comentadas pelo Plínio Velho, no seu livro História Natural. A história natural, como a gente compreende, é o estudo da natureza, né, dos animais, vegetais, desde o passado até os tempos atuais. Então, existem museus na Europa, nos Estados Unidos, de história natural, que tem fósseis, tem uma série de coisas aí. A mantícora também possui lendas do Oriente, né? Então, às vezes na Índia, quando alguém desaparecia, eles falavam que era uma mantícora que teria matado. Muito provavelmente são tigres, né, que atacam essas pessoas em locais mais isolados, e há essa crença, né, de que seriam esses animais mitológicos. As sereias seriam animais mitológicos que existiam na Grécia Antiga, e há referências em vasos gregos lá do Ulisses, né? Ulisses lá amarrado no mastro grego, porque ele queria ouvir o canto das sereias. Há algumas versões de explicações mitológicas para essas entidades que cantam e que em algumas versões também devoram os homens. Na Grécia Antiga, essas sereias que teriam atacado Ulisses, elas seriam punidas pela deusa Hera a viver em uma ilha, então, ali próximo, né? Elas atacavam todos os marinheiros que se aproximassem do local. E o Ulisses, por querer ouvir o canto delas, teria se amarrado no mastro do navio, pediu para os seus marinheiros colocarem cera, né, nos ouvidos, para que eles pudessem, então, não ser devorados, né, não ouvir o canto da sereia, e para que ele pudesse, então, ouvir. Ele, então, na mitologia, né, na tradição heróica, seria a única pessoa, o único grego que conseguiu ouvir o canto das sereias e viveu para contar sobre a sua beleza, né, a beleza do seu canto. A outra versão para a lenda das sereias, as musas seriam suas mães, e elas participaram de um concurso de canto no qual as sereias foram vitoriosas, né? Só que as musas não aceitaram muito bem a derrota, reclamaram para Hera, e Hera fez com que elas perdessem suas asas, né? As sereias na Grécia Antiga, elas voavam, né? As sereias que atacaram, né, cantaram lá no barco do Ulisses, elas teriam asas apenas pretas, tal, seriam muito bonitas, mas essas sereias elas foram condenadas então a viver no mar, perder as suas asas. As suas asas elas foram utilizadas como coroas pelas musas, né? Então a partir daí as sereias habitam o mar. Há várias referências na Idade Média às sereias, né, como animais marinhos, e até nas grandes navegações os próprios navegantes, os marinheiros, acreditavam ver sereias assim perto dos navios, né? Ou até o canto das sereias enquanto eles navegavam. O kappa é um anfíbio japonês, né? Seria uma entidade da mitologia japonesa, do Oriente, que seria uma entidade que podia ser benéfica ou malévola, mas geralmente as pessoas tinham muito medo do kappa. Ele teria um pires com água em cima da cabeça. Quando ele saía da água, ele usava esse pires para armazenar água e seria a fonte do seu poder, então, sobrenatural, né? As pessoas, elas, por temer o kappa, elas acreditavam que havia formas de evitar a sua influência, o seu poder malévolo. Então, o que elas podiam fazer? Elas faziam reverência ao kappa, né? E ao cumprimentá-lo, como na reverência japonesa, ele se abaixaria e a água que estava em cima da sua cabeça cairia ao chão e ele perderia seus poderes e tinha que voltar para a água. A outra versão é que ele gostava muito de pepinos, então as pessoas jogavam pepino para ele, ele se distraía lá com o alimento e deixava a pessoa em paz. Uma outra possibilidade que as pessoas tinham também é colocar o nome da pessoa que elas querem bem em um pepino inscrito,
né, e joga lá no mar para que o capa comesse, né, e deixasse a pessoa em paz, não ficasse lá numa boa. O último animal analisado hoje será a fênix, esse animal mitológico que existe em várias culturas. É um animal descrito desde a antiguidade, desde o Egito Antigo. A fênix seria uma ave mitológica belíssima, geralmente de cores vermelhas, que renascem. Então é um símbolo de renascimento, e pessoas até que têm uma admiração muito grande pela fênix, como uma representação de mudanças pelas quais elas passam na vida. A fênix tem referências egípcias, e no caso do Harry Potter, ela seria imune ao veneno do basilisco, e até feitiços de morte ela seria capaz de reverter, né, por conta do seu caráter benéfico. A lágrima da fênix, ela possui efeitos curativos, e inclusive contra o veneno do basilisco seria um dos poucos antídotos conhecidos. Além disso, a fênix teria a possibilidade de aparatar nos livros da J.K. Rowling com possibilidades como as dos elfos domésticos, né? Os bruxos, eles tinham restrições de aparatação. Em alguns lugares eles não podiam aparatar, usaram magia para aparatar. Então, possuir uma fênix seria uma grande vantagem, né? Um elfo doméstico ele pode fazer essa aparatação, ou uma fênix, né, que não tem restrições quanto a essa habilidade. A fênix possui um canto capaz de trazer coragem no coração das pessoas boas e trazer o medo no coração das pessoas más. É isso aí, galerinha. Eu gostei muito de preparar esse vídeo, falando sobre os aspectos mitológicos, históricos do universo de Harry Potter e desses animais fantásticos. Tem muita coisa ainda que a gente vai ver sobre filmes, sobre HQs, sobre livros. Gostaram do vídeo? Então, deem um joinha aí, compartilhem em suas redes sociais e se inscrevam no canal, ok? Um abraço, até mais!